Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, como organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens e assegurar serviços. Assim, é biotecnologia o conjunto de técnicas que permitem à indústria farmacêutica, por exemplo, cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos que serão comprados na farmácia. Como é biotecnologia, o saber que permite cultivar células de morango, por exemplo, para a obtenção de mudas comerciais. A biotecnologia é o processo que permite o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Desse modo, podemos ver que a biotecnologia tem várias aplicações, né? Ela abrange diferentes áreas do conhecimento que inclui a ciência básica, como a biologia molecular, a microbiologia, a biologia celular, a genética, a genômica, a embriologia e também a ciência aplicada, como técnicas imunológicas, químicas, bioquímicas e outras tecnologias, especialmente informática, robótica e controle de processos. Pessoal, a engenharia genética ela ocupa um lugar de destaque nesse momento como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção, né, por exemplo, de hormônios de crescimento, produção de hormônio de insulina, seja porque permite obter produtos que são inteiramente novos, como organismos transgênicos. Então, a biotecnologia ela tem transformado nossa vida cotidiana. O seu impacto atinge vários setores produtivos, oferecendo novas oportunidades de emprego e inversões. Hoje, contamos com plantas resistentes a doenças, plásticos biodegradáveis, detergentes mais eficientes, biocombustíveis, né? Processos industriais e agrícolas menos poluentes, métodos de biorremediação do meio ambiente e centenas de testes e diagnósticos em novos medicamentos. No setor de bens e serviços, nós temos aí, por exemplo, a agricultura. Então, temos adubo, compostos, pesticidas, silagens, né, mudas de plantas, plantas com propriedades novas. No setor de alimentação, os pães, os queijos, os picles, cerveja, vinho, proteínas, né? Na indústria química, o butanol, a acetona, o glicerol, ácidos orgânicos, enzimas. Na eletrônica, os biosensores, a energia etanol, o biogás. No meio ambiente, a reparação de petróleo, o tratamento de lixo, a purificação de água. Na pecuária, a produção de embriões, né? Na saúde, antibióticos, hormônios e outros medicamentos, vacinas, reagentes e testes diagnósticos. Então, tudo isso é aplicação. Bom, vamos falar um pouquinho dos alimentos transgênicos. São aqueles que, em sua composição, possuem uma alteração no DNA, a qual permite criar mutação com certas características determinadas e pré-concebidas. Pessoal, diferentemente dos alimentos naturais que são puros desde o cultivo, os alimentos transgênicos eles possuem uma alteração feita no laboratório, que posteriormente afeta todo o produto e a colheita. Esse tipo de alimentos foram criados a partir da biotecnologia, que pode transferir um gene de um organismo para outro e dotá-lo de alguma qualidade especial que normalmente não possuía. Pessoal, atualmente já conhecemos alguns alimentos derivados da carne com alteração genética, mas a grande maioria dos alimentos transgênicos da atualidade é de origem vegetal, como por exemplo as frutas, os grãos, os cereais. Bom, a princípio, a intenção de modificar os alimentos parecia ser uma grande ideia para favorecer o consumidor, solucionar problemas de fome mundial e inclusive favorecer a agricultura. Mas com o passar dos anos, diferentes estudos determinaram que esse tipo de alimento alterado apresenta uma série de riscos para a saúde. Podem afetar as indústrias agrícolas e suas desvantagens se convertem também em um problema social, entre os quais impõe o uso destes produtos a quem quer conservar os alimentos naturais. Tá? Fala um pouquinho sobre clonagem. Clonagem.
A clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É o processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo, micro-organismo, vegetal ou animal. A reprodução assexuada é um método próprio dos organismos, constituído por uma única ou por um escasso número de células, por via de regra absolutamente dependentes do meio onde vivem e muito vulneráveis às suas modificações. A clonagem em biologia é diferente. Como assim? Em biologia, clonagem é o processo de produção das populações de indivíduos geneticamente idênticos, feito em laboratório. Fala um pouquinho sobre a terapia gênica. O que você entende? Se entende como terapia gênica a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. No caso de enfermidades genéticas, nas quais um gene está defeituoso ou ausente, a terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar o defeito. Isso faz parte da terapia gênica. Falar um pouquinho agora sobre sonda. Em genética também, sonda de hibridação. Refere-se ao DNA de cadeia simples, marcado com um radioisótopo, por exemplo, o 32P ou a biotina. A principal função das sondas é identificar entre um conjunto de moléculas de ácidos nucleicos a chamada sequência-alvo. É eleita como sonda uma molécula que possui sequência o mais complementar possível em relação à sequência-alvo. São utilizadas para identificar, por exemplo, um DNA-alvo entre milhares de fragmentos de restrição resultantes da clivagem do DNA, na técnica de transferência de Schulten. Ou para identificar, por exemplo, um transcrito-alvo, entre o conjunto de transcritos produzidos por uma determinada célula-alvo na técnica de transferência de Norton. As sondas de DNA ou de hibridação, elas são extremamente interessantes para a localização de genes no patrimônio genético.